apóstolos, me perdoe, esqueci o nome do senhor, apóstolo Euclides. Deus continua honrando o senhor, seu ministério, bem como a sua família, que é uma família apostólica, família linda. Pastor Fila, pastor, é uma alegria rever o senhor nesse dinamismo. Sempre que eu olho para o nosso bispo Fila, eu lembro dele trabalhando lá em Itapevi, fazendo um trabalho impactante que causava um estrondo na cidade. Deus continua honrando o senhor abundantemente. E o que admira é que, estando em Itapevi, ele ainda abençoava ministérios lá em São Paulo, dando apoio, orientação. Parabéns. Amém. Deus continue te abençoando. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 5. No capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 13. Uma alegria estar acompanhado pelo pastor Eric Castro, que eu sei que já é conhecido por vocês, esse jovem pastor, que Deus levantou com muita autoridade, tem viajado o Brasil pregando. Deus está levando ele a lugares longínquos. Eu vejo Deus cumprindo as suas promessas na vida desse jovem pastor. Que a mão de Deus direcione o seu ministério, seus passos abundantemente. Quem crê que Deus tem uma palavra para nós, diga amém. Amém. Antes de eu pregar, olha para o crente bonito do seu lado e diga assim: Deus vai te usar. E nós vamos colocar ar-condicionado nessa casa. Eu creio. Tem gente que não acreditou. Quem crê, diga eu creio. Tem que profetizar. E eu percebi que o senhor colocou poucos ventiladores aqui. Deve ser proposital, né? Para a gente sentir o calor e ofertar para comprar ar-condicionado. Precisa. Irmãos, ar-condicionado não é luxo. É uma necessidade. Não é vaidade também, é uma necessidade. E eu profetizo que aqui vai ter. Amém? Amém? E é você que Deus vai usar para isso. Amém? Nós vamos ao capítulo de número 5, verso 13 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Digam amém. Amém. Nós vamos repetir mais uma vez esse texto. E eu gostaria que você lesse ele com muita fé, muita autoridade, porque é profético. No tempo 3, 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém. Se assim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se alguém pudesse posicionar esse retorno aqui um pouquinho melhor. Vai ser muito engraçado você cair Só, na cadê casa o cheia. Só dar uma posicionada. Vamos colocar aqui mais. Isso, faço o ventilador um pouco. Posicione aqui mais direcionado para o meu ouvido. Vai ficar melhor. O ventilador pode desligar se quiser. Só o retorno aqui. Posicionar só o retorno. Essa caixa. Vira o ventilador para cá. Vira o ventilador para o nosso apóstolo ali. Isso. Agora é só pôr mais para o lado aqui. Isso. Glórias a Deus. Chegou ao limite? Tá bom. Chegou ao limite, tá bom? Já melhorou bastante. Queridos santos de Deus, nós acabamos de ler um texto bíblico que ele já é conhecido da maioria dos presentes. O capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, é a pregação mais famosa dentre todas que o Senhor Jesus ele realizou aqui na terra. A parábola mais famosa que o Senhor nos contou é aquela do capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, quando Jesus fala sobre perdas e restituições.
ele fala de perdas de 1%, 10%, 50%. Ele fala de 1% do pastor com 100 ovelhas e perde uma. 10% a mulher com 10 moedas e perde uma. E o pai que tinha 2 filhos e perde um, 50%. Essa parábola se tornou a mais famosa de todas. Mas a pregação mais famosa do Senhor é essa, quando ele sobe ao monte e ele se assenta. Ele está pregando assentado. Ele começa a pronunciar as bem-aventuranças. Observa o que diz o verso de número 2. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pobres pelo espírito. O engraçado é que dentro desse texto, Jesus está ensinando que, na sua ótica, as pessoas que nós consideramos tristes são exatamente aquelas que ele mesmo considera felizes. Olha o que ele diz: felizes são os pobres de espírito. Isso é muito diferente daquilo que nós pensamos. Isso contraria toda a nossa ideia, porque nós sempre acreditamos que os pobres são tristes, e Jesus está ensinando que eles são felizes. Jesus ensina que felizes são os que choram. Olha que paradoxo. Nós sempre acreditamos que os chorões, as chorondas, eita mulher chorona, são tristes. E Jesus está dizendo que essas pessoas são felizes. Jesus continua ensinando que felizes são os mansos, aquele que é o último a entrar na briga e é o primeiro a sair dela, aquele do espírito tranquilo. Não é o bobo, é o manso. Porque tem um manso e tem o bobo. O bobo é o que abre mão dos seus direitos. O manso é o que exige os seus direitos sem perder o controle do seu sistema nervoso. Jesus ensina que os mansos são felizes. Ele diz que felizes são os misericordiosos. O que é ser misericordioso? É colocar o seu coração na miséria de alguém. É você olhar a miséria das pessoas, não com o olhar humano, mas com o olhar do coração, e sentir isso e compadecer-se disso. Jesus diz que bem-aventurados são aquelas pessoas que têm que fugir, porque ela leva uma vida séria, íntegra, e elas são perseguidas. Aquelas pessoas que, por não fazerem parte do sistema corrupto que rege a humanidade, elas têm que correr, elas têm que às vezes mudar de casa, andar com mais cuidado. Jesus diz: esses que são perseguidos são felizes, têm uma felicidade fora do comum. Jesus diz que felizes são aqueles que pacificam as coisas. Quem são esses? Sabe aquela turma do deixa disso, para com isso? Briga não leve isso a sério, calma, ele está nervoso, não perca o seu tempo com isso. A turma do deixa disso, para com isso, não faz, não vale a pena. Jesus diz: que povo feliz é esse? Que povo que tem felicidade? São os pacificadores. E Jesus diz que quando nós formos injuriados e que levantarem mau testemunhos contra nós, calúnias, fofoca, Jesus diz: se alegre, celebre. Aleluia. Porque isso está indicando que temos um grande galardão para receber. Mas enquanto Jesus está ensinando os seus discípulos, chama atenção o verso 13, quando ele olha para os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos o seguinte: e vocês que me seguem, que conhecem as minhas ideias, os meus planos, os meus propósitos, vocês que estão compartilhando a minha mente, para mim vocês são o sal da terra.
É engraçado que Jesus ele está usando para nos identificar um produto que parece não fazer sentido. Por que o sal? Quando eu li isso e comecei a entender algumas coisas que Jesus estava ensinando aqui, eu fiquei pensando, por que Jesus não disse: vós sois o ouro da terra, o diamante da terra? Ele diz logo sal. Poderia usar um outro condimento, um outro tempero. Ele poderia dizer: vocês então, um outro alimento, vocês são a picanha da terra, a alcatra da terra, vocês são filé mignon da terra. Mas ele diz: não, vocês, para mim, vocês que me seguem, são sal. Jesus está usando para nos identificar exatamente aquele produto que, quando você vai ao supermercado, ele nunca está na prateleira de cima, ele sempre está na prateleira de baixo. Jesus está usando exatamente aquele produto cujo não há uma grande oferta e nem uma grande demanda por ele. Eu nunca ouvi e nunca assisti, até hoje em toda a minha vida, um comercial de televisão ou na internet ou no outdoor de sal. Eu nunca vi. Eu nunca vi aqui as grandes redes de supermercado da região metropolitana anunciando: agora no Extra baixou o sal e você compra 1 quilo e leva 2, e quem compra 3 leva 10. E quando você chega ao supermercado, você encontra alguém com um carrinho dizendo: já garanti os meus 50 quilos. E já ligando para amigos, dizendo: corre, compra 100 quilos porque está barato e corremos o risco de ver o sal acabar, o sal desaparecer. Eu nunca vi essas coisas. Eu também nunca ouvi na fila da murmuração, inclusive nessa semana, semana de pagamento, é a semana da murmuração. Principalmente quando você pega o seu dinheiro e vê que já não tem mais poder de compra, como tinha algum tempo atrás. Então você pega aquele dinheiro e na hora que vai ao supermercado, vai comprar, na fila do caixa, da caixa registradora, você vai perceber que não tem ninguém adorando a Deus. Naquela fila você não ouve ninguém cantando, você só ouve as pessoas falando alguma coisa assim: olha como está cara a carne, eu comprei, dessa vez, esse mês eu estou comprando mais frango, porque olha como subiu o não sei o que, subiu essa semana o vilão é a cenoura, olha como subiu a cenoura, olha o preço da manteiga, olha o trigo, e tudo está caro. Eu nunca vi ninguém dizer: eu não aguento mais comprar sal, olha o preço do sal. Eu já avisei lá em casa que vai ter que economizar o sal, já disse para as crianças, já falei para o maridão que esse mês o sal só um pouquinho, pode parar, porque o sal está caro. Eu nunca vi ninguém reclamando do preço do sal. E Jesus está pegando exatamente esse produto, cujo não há oferta, não há demanda. E se eu perguntar aqui o preço da picanha, várias pessoas vão dizer o preço. Mas se eu perguntar: me diz o preço do quilo do sal, quase ninguém vai saber responder com precisão o preço do sal, porque o sal não é tão observado assim. E Jesus diz que exatamente esse produto é o que é usado para nos identificar. E o que Jesus queria dizer com essa ideia: vós sois o sal da terra? Jesus estava atento a algumas características que o sal tem, e essas características estão em nós. A primeira característica que Jesus está atento no sal é que o sal, ele é necessário. O sal, ele é necessário. Ei, você pode preparar comida e colocar noz moscada, pimenta de cheiro, pimenta do reino, tempero baiano. Você pode colocar manjericão, você pode colocar na comida uma folhinha de louro. Você pode usar o hortelãzinho para temperar alguma coisa. O alho, a cebola, alho poró, molho inglês, molho shoyu. Você pode usar todos os temperos. Faltou o sal, não tem acordo. Não tem como negociar. Também não existe um substituto para o sal. Se faltou refrigerante, a gente toma um suco. Se faltou água também e tem um suquinho, a gente toma e resolve. Agora faltou o sal, você vai usar o quê? Não tem nada que preencha o lugar do sal.
Porque o sal, ele não é importante. Há uma diferença muito grande entre o importante e o necessário. Pastor, o que é importante é termos um microfone menor do que este. O importante é nós termos um equipamento de som melhor do que o que temos, que é um bom equipamento, mas podemos ter o melhor. O importante é termos uma bateria melhor que esta, um teclado melhor que este, roupas melhores do que estas que usamos, carros melhores do que os carros que nós temos. Pastor, por que essas coisas são importantes? Porque na ausência de carros melhores, usaremos os carros que temos. Chegaremos à igreja, resolveremos as coisas que temos para resolver, e isso não vai alterar muito o nosso padrão e a qualidade de vida. Na ausência de um microfone melhor que esse, podemos usar esse. Vocês estão me ouvindo? Ouvimos louvor e louvamos usando esse microfone. Na ausência de um som melhor, usaremos esse. Almas serão salvas, o nome do Senhor vai continuar sendo anunciado, a glória vai continuar descendo na igreja, e isso não vai nos atrapalhar de chegar ao céu. Na ausência de uma bateria melhor, um teclado melhor, usaremos esse. E os músicos extrairão desses instrumentos as notas musicais que precisam, e os nossos louvores serão melhores, tanto para nós, eu acredito que melhor para Deus, que é o principal alvo dessa adoração. Porque essas coisas são importantes. Pastor, o que é necessário é exatamente aquilo que não pode faltar. Necessário é a água que nós bebemos. Se faltar a água, você não precisa ser um especialista, um médico, alguém que entende de anatomia humana, para chegar à conclusão de que nós vamos falecer. Faltou a água, acabou a vida. O planeta é formado e constituído mais de água do que de terra. A terra foi tirada das águas. Você foi gerado no meio da água e cresceu. Durante 9 meses você ficou em uma bolsa d'água. O ser humano necessita de água para viver. Faltou a água, acabou a vida. Necessário é o ar que respiramos. Faltou ar, faltou oxigênio, acabou a existência e a vida, não só nossa, dos animais, dos pássaros, das aves, dos peixes, todos vão desaparecer. Pastor, o que é necessário? Alimentação. Se você não se alimentar, você não vai viver, não vai sobreviver, não vai ter saúde, a vida vai acabar, porque essas coisas são necessárias. E quando Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, Jesus está dizendo, vocês são uma necessidade para essa terra. Ei, vocês não são alguém importante, vocês são necessários para esse planeta. Ei, olha para alguém que está ao seu lado e diga, eu necessito de você. Eu, glória. A maior prova de que você e nós somos uma necessidade para esse planeta vai acontecer no dia que a igreja for arrebatada. Depois do arrebatamento da igreja, aqui não vai existir Cotia, São Paulo, Itapevi, não vai existir Rio de Janeiro, nem Brasil. O planeta vai acabar, porque quem sustenta o planeta não é o Pantanal, nem a Amazônia, não. Quem sustenta o planeta é a presença da igreja na terra. A igreja foi embora, o planeta acaba. A igreja não é importante, a igreja é necessária. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus. Então Jesus está olhando e dizendo, vocês são uma necessidade para essa terra. Mas quando Jesus está dizendo ainda, vós sois o sal da terra, ele está atento a outras características que tem o sal.
Você já observou na hora de você preparar uma comida? E já observou que o que menos é colocado